partir de 2025, as escolas brasileiras devem passar a trabalhar em sala de aula alguns temas relacionados a mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e aos riscos dos desastres socioambientais. Essa diretriz vem da Lei 14.926, que foi sancionada pela Presidência da República no mês passado. No Bem na Pauta de hoje, a gente entende o que isso quer dizer na prática e qual é a relevância de levar esses temas para a sala de aula. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Então, pro episódio de hoje, a gente tá aqui com a advogada, especialista em gestão ética, inovação e sustentabilidade, Isabela Alonso Soares. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luísa. Imagina, vamos conversar, que acho que tem muita coisa pra gente falar hoje, mas vamos começar do começo, né? O que motivou a criação dessa lei, né, a Lei 14.926? Qual foi esse cenário que se criou para que essa lei seja tão relevante hoje? Essa lei, ela já tínhamos uma lei, né, que colocava para as escolas tratar da questão da educação ambiental, uma lei de 1999. Em 2015, teve um projeto de lei, um representante aqui do estado do Paraná, que provocou ali, sugeriu algumas mudanças nessa lei, e veio se amadurecendo, se desenvolvendo, né, teve esse ano um projeto de lei tratando das mudanças climáticas nas cidades pela Tabata Amaral, em São Paulo, sim, que deu uma repercussão, e logo em seguida essa aqui. Então essa aqui, ela veio nesse caminhar para se adaptar a essa legislação que a gente já tinha de tratar da questão da educação ambiental, agora passando a incluir os temas de mudanças climáticas e de biodiversidade, né? Sim, a gente recebeu um cientista aqui há umas semanas atrás que falou que em muitos casos acontece isso. A ciência ela já está ali na frente pensando no que pode ser solucionado, enquanto a política às vezes caminha um pouco atrás. Você acha que essa lei ela realmente vem aí como uma reação, né, de algo que a gente viu há pouco tempo, que a gente está vendo cada vez mais quando a gente pensa em mudanças climáticas? Com certeza, né? A gente já está em um estado de emergência climática, né? A gente não tem mais tempo. Ontem foi o dia que a gente entrou na sobrecarga da Terra. Hoje nós estamos no negativo em relação ao consumo dos recursos naturais da terra. A gente tem um modelo econômico que a gente usa de forma muito extrativista os recursos naturais e não dá tempo para a terra se regenerar, né? Sim. Então agora a gente precisa reconhecer um caminho que seja possível viver em harmonia com a natureza. E essa lei, ela acreditando na potencial da educação para gerar essa transformação e gerar, ser possível construir um novo contexto, ela impõe que as escolas tratem de forma, com mecanismos dentro da sua estrutura de escola como um todo, não só como um tema dentro da grade curricular, mas com a estrutura da escola, com o seu papel de escola dentro da sociedade, de influenciar positivamente a comunidade, de fazer que uma pessoa reconheça que onde ela está morando tem um risco de dar uma enchente e deslizar ali a casa dela. Então, assim, ela traz essas questões para ser debatido dentro da escola, né? Sim, perfeito. Então, vamos falar um pouquinho desse texto, né? O que diz a lei de fato? Quais são os pontos principais que vale a gente ressaltar para começar a entender essa lei? Os pontos, o que ela traz, né? Tem uma lei que eu coloquei. As escolas já estão trabalhando, já tem a matéria de educação ambiental, né? Não é uma novidade, assim... Não é uma grande novidade, mas o que a lei, as escolas têm que fazer hoje, por onde começar, né? Eu vejo o primeiro passo é revisitar todo o seu planejamento, o seu programa e a sua estrutura. Porque aquilo que ela está ensinando, ela tem que estar praticando dentro do seu dia a dia. E a questão essa lei, ela também é muito positiva nesse ponto, porque ela traz aquela dogmática do discurso do legislativo, de quem está estudando e criando teorias, para o dia a dia. Então, na escola, eu tenho que trazer essa coerência, o que eu estou ensinando para o meu aluno, o que eu estou fazendo. E aí, eu acho que esse é o primeiro passo nesse momento para a escola olhar para a sua realidade, para dentro, reconhecer seus impactos ambientais, dentro da perspectiva das mudanças climáticas, das diretrizes que tem de educação nessa temática, e a sua grade curricular, e entender aonde que ela pode melhorar. Sim, e pensando também nos diferentes níveis de ensino, né? Porque a gente tem desde as crianças que estão sendo alfabetizadas até o pessoal que está batendo ali na porta da faculdade. Como que as escolas conseguem fazer esse processo? Vão ter que repensar fazer essa revisão curricular? Sim, de todos os níveis, não tem diferença. Ela vai ter que olhar, né, para a estrutura que ela já tem hoje e trazer essa temática em todas as matérias. Quando a gente fala em sustentabilidade, em questão de
do meio ambiente, a gente está falando é sistêmico e é transversal, permeia por todas as dimensões. Então, assim, a gente está falando de uma matéria, então, que o primeiro ano não vai ter, o segundo ano vai ter. Não, ela vai ter que olhar isso na matemática, ela vai ter que olhar nos impactos, ela vai ter que entender como um ecossistema funciona. Então, todas as matérias vão ser complementares para esse entendimento dela como interação com o meio ambiente, que é onde a gente tem uma grande gap, né? Sim. A gente tem de formação nessa temática. Nós somos o nível de educação ambiental é muito baixo, e no planeta como um todo, né? A gente tem muito para requerer os recursos para nós, mas não como interagir de uma forma mais sustentável com ele e entender o meio ambiente, né? Então ela vem dar esse olhar. E é isso que a gente precisa para se desenvolver enquanto sociedade. A gente precisa de indivíduos capazes de pensar de como criar soluções para a gente se tornar um ambiente mais regenerativo, né? Que é isso, nessa emergência climática, nós precisamos passar para um patamar de regeneração, do modelo de regeneração. Sim. E a educação vai precisar da educação infantil, né, das crianças aprendendo a se conectar, porque a gente só cuida daquilo que a gente gosta, que a gente conhece, daquilo que a gente tem afeto. Então, precisamos desenvolver afeto, sim, com a natureza, para a gente desenvolver indivíduos mais envolvidos com o assunto e buscando soluções. Vamos precisar, no ensino médio, as crianças interagindo nas suas casas, nas suas comunidades, cobrando posturas diferentes de suas famílias. A gente faz sustentabilidade, a gente age no indivíduo, na comunidade, no nosso entorno e na coletividade, né? Então, todo esse ecossistema a escola atinge, por isso que ela é muito poderosa, e essa lei vem muito sendo feliz nesse sentido, né? E nas universidades, nem tem o que se falar, né? Estão ali fazendo, levando para fora a transformação, né? Estão influenciando, criando teses, pensando. Então, é fundamental, não tem como não ter essa temática em todos os níveis da educação. Sim, isso que você falou me trouxe algo muito interessante, porque cada vez mais a gente vê crianças hoje em dia que nunca, muito básico assim, exemplo, nunca viram uma vaca, ficam muito, meu Deus, como assim? Eu só via isso na minha TV, isso é real? Ou nunca viram uma planta, ou se surpreendem quando pensam que estão ali do ladinho da Mata Atlântica, por exemplo. Isso é muito interessante quando a gente tem uma sociedade que está cada vez mais longe da natureza mesmo, distante. Então é uma reaproximação, a gente pode sim dizer, né? E que interessante poder fazer isso em qualquer matéria praticamente, né? Você falou matemática, eu nem tinha pensado nisso. Eu fiquei, nossa, sim, com a matemática também tem como, a gente nem imagina, né? Todas as matérias são importantes, né? E aí você falou, né, o distanciamento da natureza, a gente tem que se aproximar para se apropriar dela, ensinar a gostar, né? Sim, e aí a gente vai até em questão de saúde mental, tá tudo relacionado, e essa lei ela trata muito a questão da responsabilidade socioambiental, né? Sim. Então nós indivíduos como parte desse meio ambiente também, nós somos atores e também somos parte passiva, né, que recebe. Sim. Então é pra gente também fazer e receber todas as influências aí que traz essa legislação. Que legal. E que tipo de projetos pedagógicos podem ser desenvolvidos ali para promover essas práticas nas escolas, né? Quais ações que são recomendadas? Porque a gente sabe que tem muita matéria a ser passada para os alunos, que realmente às vezes não tem tempo suficiente, não tem espaço suficiente, mas que projetos e ações são interessantes dos professores começarem a pensar? Assim, eu vejo que uma educação para sustentabilidade e inovação, a primeira coisa é instigar a reflexão. Então, precisamos de ciência, trazer a informação, buscar informação com qualidade, né? Bastante qualidade, critério para isso, e estimular a investigação dos próprios alunos ali nesse processo de educação, porque estamos aprendendo. Sim. Aqui a gente vai falar com verdades temporárias, se admite essa verdade temporária, nós não conhecemos ainda muito da natureza, né? Essa informação ainda é muito limitada, então a gente precisa aprender e estimular as crianças e alunos a desenvolverem esse raciocínio, porque desenvolver a sustentabilidade, a gente precisa de um olhar sistêmico. Se eu olhar só numa direção, eu abro oportunidade para riscos. Aqui eu até posso trazer como exemplo a própria Olimpíadas. Sim. Que alguns pontos, eles estão trazendo a pauta da sustentabilidade. Sim. Forte. Em vários níveis. Em vários pontos, em vários níveis. Eu, inclusive, eu estive lá na França, via parte da construção civil, mas eles não
estão deixando de olhar em alguns momentos de uma forma sistêmica. E aí, quando eu deixo de olhar dessa forma mais integrada com o meu contexto todo, se eu vejo só uma pauta, Sim. Então eu vou olhar só a pauta da preservação da floresta. Sim. Mas eu não vou olhar a questão da água. Eu posso preservar a floresta, mas esgotar o nível de água. Enfim, são coisas que eu tenho que olhar para tudo. E eu tenho que fazer um olhar mais acurado, não olhar só para uma ação isolada. Eu tenho que ver a questão delas, dos impactos. Ampliar um pouco a visão. Isso que você me falou me lembrou muito a onda do canudinho, por exemplo. Que ninguém mais queria usar o canudo de plástico, que não tá errado, né? Tá certo em determinados pontos, mas como se ele fosse uma solução para um problema muito maior. E daí todo mundo ficou muito focado no canudinho, ok, vamos abolir todos os canudinhos do mundo. Mas a gente tem várias outras coisas que a gente precisa ver também. Conversa um pouco com isso, sim, mas eu imagino. E eu acho interessante porque realmente é uma mentalidade que a gente não tem hoje, né? A gente não vê a gente vê uma mentalidade muito isolada para problemas específicos que, de repente, crescem e que depois voltam. Hoje eu vejo todo mundo usando canudinho de novo, meio que passou. Parece que não foi uma solução muito perene, assim, né? A longo prazo, vamos pensar assim. Porque ali o problema é o plástico de uso único. O impacto tem um plástico. Como é que vai a parte de logística reversa de um canudinho? Enfim, olhar de uma forma a questão que não é uma questão isolada. É como que eu faço descarte, qual que é a funcionalidade, se não tem outras alternativas. E tudo é possível hoje. A gente tem outras soluções, outros caminhos, né? Então, assim, a grande sacada, voltando para a lei, que eu vejo que tem que ser trabalhado aí dentro desse programa e que ela vem mexendo nas estruturas das escolas, é para desenvolver esse mindset que vê de uma forma mais integrada, mais aberta do que de uma área de especialistas, né? A gente está pegando muitos especialistas, eu tenho essa pauta, assim, essa bandeira, aí entra na questão da polarização, eu tenho essa bandeira, agora não tem, essa lei aqui é mais uma lei que vão colocar no currículo para influenciar mentalmente uma pauta. Não é. Então, a gente tem que tirar, a gente precisa da ciência tirar essas questões ideológicas, porque se eu fico focado na minha questão ideológica, naquilo que eu acredito, eu quero acabar com o canudinho, eu acabo deixando de ver os impactos do entorno, que podem ser externalidades negativas. Sim, isso é bem interessante. O que você falou de mudar uma mentalidade, me lembra muito aquela frase que a gente sempre escuta, que tudo começa na educação, a educação é a base de tudo. Eu acho que essa lei, ela reforça isso, né? Ela pensa exatamente nesse ponto. E essa revisão escolar, ela pode ser uma solução a longo prazo? Ela é mais pensada para ser realmente algo a longo prazo do que algo... Não, em 4, 5 anos a gente consegue resolver esse problema? Olha, bom seria. Um sonho. Um sonho. Resolver, ela não vai resolver, né? Assim, eu vejo que é um caminho fundamental para se conseguir um futuro com gestores mais competentes para cuidar do meio ambiente. Tá? Uma tentativa. É uma tentativa. Muito esperançosa. Necessária, essencial. Sem isso, a gente não vai conseguir caminhar. Sim. Porque hoje a gente vai ter, no futuro, crianças que vão estar na mesa de decisão querendo saber qual que é o impacto daquilo que ela vai fazer com o negócio dela e entender que aquilo é um risco. Por que é um risco? Porque ela reconhece que ela olhar lá, que naquela vegetação precisa disso. Ela tem essa visão. Dela entender que ela não vai comprar uma área daquela região lá, porque aquela área ela tem risco de deslizamento, ou que tem ali um rio que está com problema. Enfim, ela ter essa visão para no dia a dia ela saber fazer escolhas na hora de consumir, ter mais critérios. A lei ela também fala um pouquinho sobre parcerias comunitárias. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso para entender como que elas podem enriquecer esse processo. Legal, ela traz, né, que ela exige das escolas uma atuação individual e coletiva. E quando ela fala em coletiva, é reuniões e outras escolas para se fortalecer. O que deu certo em uma, o que deu certo em outra, quem se colocou, né? E a gente tem movimentos, né? Tem um movimento que é Escola pelo Clima. É um movimento, quem quiser dar o YouTube ali, já tem o canal, tem o QR Code para fazer inscrições às escolas, é gratuito, que já tem treinamentos, tem informação para unir, para se fortalecer esse trabalho de educação para a sustentabilidade, né? E é muito importante as escolas do município, os municípios terem isso, o Estado trabalhar com as suas escolas, as temáticas, trazer se vincular, né, que ela coloca, se vincular às ações que já estão acontecendo. Então tem uma campanha na tua cidade, que está a tua escola, se envolver a tua escola com essa campanha, teus alunos contribuírem com aquela campanha,
as crianças, os jovens, eles têm que se sentir parte protagonista nesse movimento. Eles já têm uma preocupação, né, já estão vindo uma geração que está mais preocupada. E aí eles estão sofrendo os efeitos dessa crise climática, né? A gente viu agora o Rio Grande do Sul, que está acontecendo ainda está super difícil lá a situação, não está chovendo, mas estão em estado de calamidade. Sim. A gente vai ouvir cada vez mais eventos extremos da natureza que vão nos colocar em estado de calamidade. A gente teve mais perto do Rio Grande do Sul, mas recentemente também teve no Mato Grosso, acho que teve no Pará, mais algum lugar, assim, enfim, lá na Amazônia está tendo seca. Então, que também é um evento extremo que está gerando bastante impacto, Pantanal, né, queimadas, enfim, teve na Austrália, na Índia, na China, tudo agora, recente, eventos extremos. E a temática, quando a gente vai falar da sustentabilidade, a grande força que ela entrou no mercado pós-pandemia, vamos dizer assim, ela já vinha com uma força, é do mercado financeiro, é do mercado dos seguros, que já vinham entendendo que eles não iam conseguir manter o seu negócio, o seu de seguros, quanto que vai custar, pela imprevisibilidade de fazer uma contenção de risco, de como gerar o risco que eles podem sofrer por conta das alterações climáticas. Então, assim, a ciência tá aí, só não enxerga quem não quer ver, eu não consigo entender como que ainda tem gente que não enxerga. Mas se você parar um pouquinho para pensar, você já vê que tá aí. Então, hoje aconteceu aqui perto de nós, no Rio Grande do Sul, aqui em Curitiba, a gente não tá ileso de acontecer, de dar uma chuva extrema que não tem capacidade. Aconteceu recentemente no litoral, né, que na estrada ali caiu pedras, deslizamentos, quando o tempo ficou interditado. Então, assim, tá acontecendo. A gente não pode fechar o olho. E se a gente não falar sobre, fica maior na questão do medo para as crianças e alunos nas escolas, porque eles vão ouvir falar fora da escola, então o ambiente escolar tem que falar para eles entenderem o que está acontecendo, para eles se sentirem seguros e saberem ter alguma do que está acontecendo e o que tem que ser feito, enfim. Eles são cidadãos, né? Eles têm esse direito. Sim. E também para intervir em questão de melhorias, né? E aí fortalecer a comunidade, para levar as ações se fortalecerem, né? Sim. Que depende muito do envolvimento da comunidade. E a escola, né, que eu falei, tem um potencial gigantesco. Fiquei muito feliz quando saiu essa lei. Imagino. E ver e realmente uma visão para a criança como um cidadão e não como uma criança no sentido ruim da palavra, também faz toda a diferença, né? Olhar para essa pessoa como alguém que é capaz de entender, que não é uma pessoa, não sabe de nada, tá entendendo ainda o mundo, realmente é uma pessoa que tá ali, que vai tomar as decisões em algum momento da vida, pode tomar, inclusive, grandes decisões em algum momento da vida. Isso faz toda a diferença para a visão da lei e para as escolas, né? Sim, com certeza. A criança é como agente protagonista, né? Muitas escolas já vêm trazendo isso. As crianças aqui não são passivos de informação, né? É uma educação mais passiva, né? Vem junto com essa desconstrução. Hoje a gente quer uma educação ativa. Sim. A gente não só recebe informação, a gente também trabalha com essa informação e constrói. Eu tenho filhos pequenos, né? Eu tenho um menino de 7 anos e uma menina de 8. Eles vêm de uma escola que tem uma educação voltada para a sustentabilidade, aqui de Curitiba. Ela vem, a base pedagógica dela, ela é conectada com a natureza, então eles aprendem a contar com graveto, com pedrinhas, a natureza faz parte do dia a dia deles, né? E aí eles criam, eu vejo assim, quanto afeto cria. E foi muito interessante eu ter essa oportunidade de educar meus filhos, né, nessa proposta, e ver quanto isso é potente e quanto interfere em nós como adultos, essa forma de eles aprendendo na escola, trazendo no dia a dia e levando para nossa casa, a gente consegue ressignificar muitas coisas, sabe? Então eu vejo como muito importante esse trabalho. Que bacana, realmente você tá vendo de perto ali o que isso produz ali no ensino e na criação de uma criança, né? Que legal isso. E isso também me remete a pensar nas escolas e nas regiões que são mais vulneráveis socialmente, se a lei ela tem alguma visão para essas escolas que não têm tantos recursos, não têm tanta estrutura, em comparação com outras. Existe alguma visão em relação a essa situação? Infelizmente, ela traz de forma geral, né? Então aí a gente vai depender da atuação do município. Então aí nas eleições agora vamos escolher bem nossos vereadores e prefeitos para exigir, né, as famílias que têm olhar para isso, nessa temática, é muito importante, que vai depender desse apoio, né, no processo de educação para ter essas estruturas. Sim. Mas quando assim, eu falo de sustentabilidade, é muito difícil, porque eu preciso também do nível de conhecimento dos professores para trabalhar.
Perfeito. Porque é mais o conhecimento do professor do que recursos físicos. Eu não preciso de uma tela, eu não preciso de um instrumento grande, eu preciso de um olhar de uma pessoa direcionando o olhar dos alunos. A capacitação dessa pessoa, né? Então, assim, eu acho que é mais investir na formação dos professores para a gente conseguir avançar. Eu tenho um trabalho voluntário pro bono com a Luísa Furiati, que é uma advogada ambiental, e a gente está fazendo um trabalho com as escolas, levando a informação sobre a meta, que dentro da Agenda 2030 da ONU, tem uma meta que é a Educação para a Sustentabilidade, que é a meta 4.7, e ela traz os conceitos de sustentabilidade, uma educação para a paz, uma educação de agentes ativos, enfim, ela trabalha muito bem com o que traz a lei. E a gente está com a ação de levar para as escolas municipais. Então, se alguém estiver ouvindo e quiser falar com a gente, a gente está com esse trabalho aí. Que legal, já é uma parceria, né, que faz todo sentido também no coletivo, né? Eu já estou trabalhando ali no coletivo, não tem isso. Que legal. E quando a gente fala, né, sobre uma lei como essa, que veio agora, que é muito animadora, a perspectiva é muito bacana, quando a gente pensa nela, em teoria, é super legal, mas na prática, quais são os mecanismos de monitoramento e avaliação para garantir o cumprimento dessa nova lei e das ações que ela prevê? Essa lei, ela traz, né, no artigo 8, inciso 2º, a lei, ela traz especificamente a necessidade de mecanismos, né, que as escolas têm que ter mecanismos. E o que significa mecanismos? É uma linguagem que a gente pode pegar da área de compliance, da área de gestão, de ESG, que tem as materialidades, onde eu tenho que ter formas, dizer o que eu faço, escrito, né, tem que ter uma estrutura, o que eu me proponho a fazer, como que eu vou fazer e como que eu vou mensurar isso. Então, e daí, nesse mensurar, eu vou dizer os impactos que eu tive. Eu tenho as externalidades positivas e negativas. Sim. Aqui eu vejo, assim, é possível haver fiscalização do cumprimento dessa legislação, sim. Né, ela começa a valer no ano que vem, então ela já vai estar, a estrutura curricular de 2025 já deve estar adequada a ela. E as fiscalizações devem vir nesse sentido, entender quais são esses mecanismos para ela dizer que ela ensinou na matéria, e que dela fez a festa junina alinhada com as práticas que ela está ensinando, que são boas práticas. Ah, entendi. Então a escola já vai ter essa tarefinha de casa para ter que mostrar realmente o que está sendo feito. Ela traz daí, de falar, aí a ideia de transparência, publicidade. Só que daí a gente já fala uma publicidade, não para os outros verem, né? Uma publicidade como marketing. Sim, legal. E até quando eu trabalho, eu sou bastante contratada para isso. Para eu quero quando a gente vai fazer uma ação na empresa, e aí eu quero dar mais publicidade para essa ação, a gente faz conecta com alguma ação de impacto positivo na área ambiental, na área social, ou socioambiental, gera mais engajamento da equipe, melhora, as pessoas se engajam e dá mais visibilidade na mídia. Isso já tem várias pesquisas comprovando, então é legal, é bom, tem que ter resultados positivos, as escolas particulares, no caso, tem que ter lucro, né, faz parte, isso tem que ser legal, tem que ser positivo. Só que daí tem que entender para quê? Além do lucro, o que eu estou gerando, né? E aqui na perspectiva de responsabilidade socioambiental. Eu estou educando para eles saberem que aquilo está errado, que aquilo representa um risco. E isso também eu vejo quando a parte da lei que fala em gestão de risco é uma coisa muito nova. Porque a gente não aprendia questão de risco na escola, aprendi história, geografia, agora eu vou ter que entender risco, e é muito importante a gente fazer uma gestão de risco para a gente se proteger, entender onde que vai, as consequências, então eu vejo que ela vem exigir uma maturidade, né, nesse processo pedagógico. E para quem está escutando a gente, ainda não está muito convencido, principalmente quando a gente pensa nessa onda de negacionismo que a gente enfrenta há uns anos, quando a gente pensa em mudanças climáticas, em questões ambientais, o que é importante, o que você reforçaria para essas pessoas que ainda não veem a relevância de uma lei como essa? Olha, eu ia falar para buscar estudar um pouquinho mais, ler, buscar pessoas sérias, estudiosas, e olhar com... o que você, quando você sair aqui da Terra, né? Como você vai querer ser pensado? Para teus netos, pelos teus filhos, como que você foi como cidadão aqui? O que você deixou para eles em relação ao cuidado com a terra, sabe? Porque as futuras gerações vão cobrar.
né, elas vão viver na pele tempos mais difíceis que o nosso. Uhum. Enfim, tem gente que acha que não dá mais tempo, né? Tem linhas de pesquisas. Outros acreditam que tem ainda um tempo para a gente entrar num ciclo regenerativo. O que a gente vai fazer? Esse ano a gente já viu que a gente passou do limite que esperava de temperatura da Terra. E daí a gente vai dizer que não. Eu já escutei gente falar para mim, pessoas executivos de grandes empresas, que não tem nada a ver aquecimento global com combustível fóssil. Caramba! Então assim... E como se responde a isso? Como que responde isso? Aí eu faço perguntas. Então, você acha que não tem a ver aqui a natureza, a diminuição dos números de biomas, as reduções de extinção de espécies, a quantidade de pessoas doentes, aumentando problemas respiratórios, problemas, enfim, N problemas que a gente está vendo numa sociedade cada vez mais doente, né? Uma ciência crescendo, mas com uma sociedade ficando doente, e até doente do ponto de vista de saúde mental, que agora é uma pandemia de saúde mental. Quem não conhece alguém que esteja passando por uma situação de saúde mental? Acho que não é nem que tenha algo, que esteja passando. Você parar um pouquinho, você vai saber que tem meia dúzia no teu entorno que tem alguma situação. Sim. E isso, da onde o que tá errado nisso? Aí até ontem eu fiz no meu Instagram, né, tipo, que esse dia, que ontem foi o dia de sobrecarga na Terra, e teve uma nova norma que impõe às empresas nos seus relatórios de risco tratar a questão de saúde mental. Se tem relação isso. Qual que é a relação? É a falta de relacionamento, a falta de empatia, de respeito com a natureza, de contato, conexão com a natureza. Então, para a saúde mental, já está recomendado, passe 10 minutos em contato com a natureza, reconheça, olhe para uma árvore, olhe para aquilo, se aquiete por dentro. E a natureza é como o nosso próprio corpo, né? A gente também faz parte dela, a gente também é natureza. Então a gente se distanciou agora, a gente tem que se aproximar. A nossa cura aí, eu vejo, do planeta, e nós como sociedade, tá nessa conexão, em viver a harmonia com as diferenças, né? Respeitando todas as vidas. Sim. Ai, ótimo. Muito obrigada, Isabela. A conversa foi super produtiva. Agradeço muito por você ter, né, vindo aqui e ter explicado todos esses pontos pra gente, porque no dia a dia, a gente que não conhece muito sobre, principalmente sobre leis, a gente fica muito confuso. Então, agradeço muito que você tenha vindo aqui hoje. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer falar de coisas boas que estão chegando. Sim. Coisas boas. E aqui eu deixo assim um chamado para quem estiver aqui nos ouvindo, né, que seja de escolas que vão não só cumprir a lei, que busque realmente gerar transformação através da lei, né, não é todos que vão, mas que busquem essa iniciativa, que tenho certeza que vão colher frutos positivos. As famílias, né, que têm crianças e jovens, ou estejam estudando em universidades, que busquem entender o que a sua instituição de ensino está fazendo, como contribuir, não só exigir, né, assim, entender que, tô aqui, eu sei que tem, vamos contribuir, vamos fazer, vi uma iniciativa, não sei aonde está acontecendo, podemos trazer para cá. A gente tem muitos grupos hoje já trabalhando, a gente não precisa inventar a roda. Sim. A gente pode se conectar a rodas e acelerar. A gente precisa de assertividade e ação. Perfeito, ótima mensagem. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E eu agradeço você também que ficou até aqui e assistiu até o final. Não esquece de deixar um gostei, comentar outros assuntos que você acha interessante da gente trazer para o Bem na Pauta. Eu te espero numa próxima. Tchau, tchau.